E aí, pessoal, beleza? Vamos aí falar então do Graphite e como você pode conseguir economizar 50% dos seus tokens nas suas aquisições. Isso aqui é literalmente sensacional. Bora lá? Então, gente, falando aqui de Graphite, eu tô aqui na página oficial deles. O que basicamente é o Graphite, né? Ele monta um mapa de conhecimento da sua aplicação. Cara, o que isso aqui diferencia? Imagina que muito do que você faz nas suas pesquisas com alguma LLM que você costuma usar, pode ser o Cloud ou o Copilot, enfim. É, Quando você faz uma requisição, você vai ter que fazer todo um discovery em cima da sua aplicação para conseguir encontrar as coisas. Isso vai acabar aumentando em muita quantidade de tokens que eventualmente você vai estar utilizando. Qual que é o ponto aqui? Com essa estratégia do Graphite, a gente consegue ter todo um mapa, toda uma dimensão da onde estão os pontos da sua aplicação. Dado que a gente consegue, como aqui é um exemplo visual, tá? Ele consegue entender onde está um nó específico. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com a aplicação de back-end. Você precisa saber o que está envolvido ali no endpoint, sei lá, é, get client, por exemplo, para pegar ali suas informações dos seus clientes. Então ele vai conseguir pegar ali todas as entidades e relações que tiver algum vínculo com esse endpoint. Isso desde a camada de service ali, tudo que você tenha. Então isso é muito legal e facilita bastante o trabalho de pesquisa do modelo que você está utilizando. Com isso você acaba tendo uma redução bem favorável. Na própria página aqui deles, eles chegam a comentar em alguns pontos aqui que você consegue ter redução até de 71 vezes. De verdade, eu não cheguei a ter uma redução tão grande, tá? Olhando testes práticos, testes até em ambiente corporativo mesmo, com aplicações de grande porte, e assim até com aplicações pessoais mesmo, assim. Eu tive uma redução boa, chegou aí até 50%, tá? De uma janela usual, mas não chega a 71 vezes, como muita gente, alguns canais aí estão divulgando, tá? É, Mas partindo para o que interessa, como que a gente instala e como a gente utiliza o Graphite, que eu acho que é o mais importante. E aqui vai os pontos. A instalação do Graphite é extremamente simples, tá, gente? Você pode ir aqui pela página oficial, que já explica aqui. Idealmente, é bacana que você tenha o Python, tá, instalado, que você vai conseguir utilizar com qualquer sistema, que eu tô com o Mac, mas você pode fazer no Windows, no Linux também vai ficar a mesma coisa. Então vou pegar aí bastante na questão aí do Python, beleza? Que fica mais fácil. Indo aqui pro GitHub deles, que é excelente, atualmente eles estão na versão 8, tá? Se vocês quiserem também dar uma olhadinha também se teve alguma mudança nas documentações aqui nos regimes das demais versões, sempre recomendo, tá? A instalação dele literalmente leva menos de 30 segundos, como está dizendo aqui, a gente pode usar o V, que é do próprio Python, né? Ou PipX também, né? E só mandar um Graphite que ele vai instalar. E depois, por fim, a gente manda o Graphite install para ele já colocar todas as skills necessárias para ele estar utilizando. Sinceramente, é muito simples, tá? É muito simples mesmo. E eu vou mostrar aqui no código como a gente faz isso, beleza? Bora lá. Legal, pessoal. Partindo aqui para nível de código, vamos ao que interessa, né? Basicamente aqui eu tenho uma aplicação, né, em Next, é, que eu tenho aqui, né, algumas documentações que eu já fui montando. Tem aqui minha estrutura normal aqui dos componentes, né, aqui das imagens. E basicamente eu tenho um BFF estruturadinho aqui e eu também tenho o meu back-end estruturadinho aqui, beleza? Simples. Então o que eu quero fazer, tá? Aqui existem duas recomendações. Como é que eu tenho um projeto, vamos assim dizer, um projeto pai, e já tenho o meu BFF, meu back-end dentro dele, então aqui eu posso usar a seguinte estratégia. Não são projetos tão grandes, então eu posso rodar o Graphite inteiro a partir do diretório pai, que em tese ele vai englobar todas as pastas que estiverem aqui dentro, beleza? O que é sensacional. É importante aqui, pessoal, deixar claro um detalhe.
Caso vocês estejam com componentes apartados, vamos imaginar o seguinte: você tem um repositório com seu BFF, um repositório com seu back-end, outro repositório com outro serviço que trata de filas, enfim, tá? Ou vários microfronts, se você estiver fazendo uma aplicação Angular ou Flutter mesmo, tá? Você pode ter outra abordagem, que é rodar o Graphify para cada um desses projetos e depois fazer um merge entre eles, tá? É possível, é bem tranquilo. E aí, o gráfico final, ele fica com toda a sequência que você criou, beleza? Mas aqui eu vou me atentar só a esse meu aqui mesmo, que aí vai ficar bem legal da gente ver, tá? Outra coisa, gente, deixa eu só dar um clique aqui nesse terminal, vou limpar um novo aqui. Eu estou usando o Cloud, tá? Porém, eu utilizo o Cloud Code sem estar utilizando a LLM da Anthropic. Eu estou utilizando o Minimax, ok? Só para a gente ter aí realmente um entendimento. Estou na pastinha aqui certa do projeto, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, se eu quiser rodar inteiro no projeto, eu posso fazer um Graphify, ponto, né? Que ele já vai rodar. Ah, aliás, minto. A gente não fez instalação ainda, né? Então vamos seguir aqui com o processo de instalação. O processo de instalação ele é bem simples. Cadê aqui? Só pegar o início aqui do projeto e a gente já segue aqui. Cadê? Pronto. Não, aqui tá no Breu. Falei do V, né? Pra gente usar o V. Cadê? Tá aqui em cima. Tá aqui. Beleza, vamos lá. Vamos fazer esse negócio funcionar. Aqui no V. Então a gente vai usar o V2 install Graphify. Aí a gente descobre que o nosso V não está instalado. Beleza, gente. Como eu vi que o meu V não estava instalado, né? Vamos instalar ele aqui rapidinho. Provavelmente vai fazer uma atualização. Aqui do meu Homebrew. Vamos ver se vai demorar muito, se vai rápido. E é isso. Agora vamos lá. O V2 install Graphify. Vamos fazer esse Graphify funcionar. Perfeito. Está instalado. Agora a gente volta. Cadê o início? Vamos dar um Graphify install. Que isso aqui vai criar, registrar as skills que a gente vai precisar. Beleza? Ele já instalou aqui no Cloud, Skill Installed. Perfeito. Se vocês olharem aqui a documentação, tem um ponto que pode confundir um pouquinho, tá? Porque também tem a plataforma específica, tipo Cloud Code, para você também instalar, né, direto, para sua ferramenta sempre estar utilizando o Graph, tá? Eu recomendo. Aqui no caso eu vou instalar para as duas que eu utilizo. Legal que vai ser aqui o VS Code. Cadê? GitHub, Isis, Gemini. Gravity. Se não me engano tem a opção do VS Code, gente. É só encontrar aqui. E a documentação dele é muito extensa. Vou fazer uma pesquisinha aqui rápida, gente. Primeiro aqui do VS Code, que eu acho que é o que a maioria utiliza. Não, VS Code Copilot. Tá aqui, ó. Nossa. Desculpa a falta de atenção, pessoal. Já vou instalar aqui no VS Code. Show de bola. Ele sempre está utilizando. Ele com certeza criou um arquivo commands para isso. Ele criou aqui, é isso aí. Um instruction, na verdade. Basicamente ele vai fazer algo muito próximo agora para o Cloud também.
Eu já vou repassar esses detalhes aqui com vocês, tá? Só instalar aqui do Cloud. Show de bola. Inclusive, acho que ele gerou aqui. Isso. Eu vou me atentar aqui primeiramente o do Cloud, tá? Os dois são basicamente muito próximos, né? Mas deixa eu pegar aqui o do Cloud, que é o que a gente vai usar aqui nos testes. Basicamente, né, o que ele fala? Para ele estar sempre utilizando o Graphite. Caso ele tenha uma pergunta, né, ele pode fazer a solicitação através do Graphite Query, passando a pergunta em si, a questão que ele quer. Ele pode perguntar um ponto do código, né, uma relação entre A e B, ou simplesmente A. Foi o ponto que eu disse inicialmente, né? Imagina que você tem lá get clients e você quer saber onde aquilo está e qual caminho que aquilo percorre. Você pode fazer o path também, você consegue descobrir. New explain é o que ele vai extrair de informação ali. Isso aqui, para ficar legal, aqui tem um pulo do gato, tá? O query e o path você consegue fazer com qualquer modelo mais simples, mas se você quiser forçar um pouquinho mais o uso aqui com explain, aí já é recomendado que tu tenha usado um modelo mais parrudo para poder fazer isso, que isso aqui vai deixar a base dele mais consistente. Ou também um outro detalhe é da forma que eu vou executar aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que não é o que todo mundo está fazendo. Beleza. Aqui um detalhe, tá? Isso aqui é importante, beleza? Que é o Graphite Update, ponto, beleza? Ele sempre fala que não tem custo, tá? Mas tenha cuidado, só por garantir, às vezes você está utilizando um agente personalizado, alguma coisa, ele pode invocar a skill do Graphite junto com o comando. Se ele fizer isso, ele tende a gastar token sim, tá? Então é só um cuidado que é legal vocês terem. Caso vocês não tenham certeza como o agente de vocês, a forma que tá estruturado, vai trabalhar, eu recomendo até remover essas linhas aqui, tá? Que fazem o Graphite Update, depois vocês fazem o manual. Isso porque, quando a gente faz uma nova implementação no código, qualquer outra mudança, enfim, variação de qualquer tipo, as conexões do gráfico elas tendem a mudar. Por exemplo, a gente adicionou um path novo, API, sei lá, a gente fez qualquer coisa. Então isso vai mudar a estrutura do gráfico. Então é importante fazer esse update. Aqui eu vou deixar, né, porque eu tenho total controle aqui dos meus agents e sei como é que eles estão trabalhando. Então, pra mim, tá bem tranquilo. Mas como eu falei pra vocês, caso vocês não tenham total certeza ou seja compartilhado com mais pessoas, tudo, eu já não recomendo ter essa linha, dado que eu não posso garantir pra vocês que não vai ter custo, porque eu não sei a forma que está estruturado. Então ele pode estar chamando alguma skill, invocando alguma coisa. Com esse contexto, isso pode sim acarretar em custos. Beleza? Só deixando esse ponto aí bem claro para todo mundo. Legal? Fechou. Mas ótimo. O que a gente precisa está aqui. Temos ele rodando. Legal. O que a gente faz? Bacana. Eu vou instalar, vou puxar o Cloud por aqui mesmo, pelo terminal. Que eu acho que é o que a maioria acaba usando, né? Não vou usar de uma forma diferente, não. Vou dar um trust aqui. Como eu falei para vocês, eu não estou utilizando os modelos da Anthropic, tá? Mas estou usando o Minimax aqui com X-High de Effort. E sim, ele é muito bom, tá? Beleza. Agora a gente volta aqui na documentação. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Como eu falei, né? O chamar skill do Graphite ponto já seria suficiente para ele estar criando todas as situações. Aqui são alguns comandos que são bem legais a gente ter mapeado. Por exemplo, se a gente quiser atualizar um arquivo em específico ali do nosso grafo, por exemplo, a gente criou um database novo, a gente pode atualizar só o caminho ali do database, somente ele, ok? Então tem muitas opções bem legais aqui. O Novice também eu acho muito legal, principalmente aí para quem mexe com arquivo HTML, quando você está falando aí de React ou Angular, que você não precisa, você pode skipar esses arquivos. E tem mais alguns carinhas bem legais aqui que eu sempre recomendo. Exemplos são esses ads aqui,
tá? Eu não tô com nenhum aqui que eu possa estar utilizando de exemplo, mas... Ou melhor, até eu acho que eu vou colocar um sim, que eu acho que vai servir. O que a gente pode fazer? O GraphID, ele permite que eu traga uma documentação, não um portal mesmo, um site, qualquer coisa, que tenha as informações referentes ao... que vão auxiliar a pesquisa ali da minha LLM, naquele contexto, naquele assunto, e indexá-los ao grafo. Então, quando ele for pesquisar, ele pesquisa as informações baseadas nesses dados que ele capturou dessa página. Então isso é bem legal. E ele consegue fazer isso também com o vídeo do YouTube, que é bem incrível. Porque literalmente ele vai transcrever o vídeo e vai ter todo aquele contexto para poder utilizar no material ou na inteligência dele para fazer os vínculos. Então eu acho isso sensacional, tá? Então são dois comandinhos aí que se você tem documentação, se a aplicação que você está trabalhando tem documentação, sensacional, porque você vai aumentar o seu contexto. Um adendo aqui, inclusive recentemente, em um projeto que eu estava tocando, eu acabei utilizando isso aqui, um colega meu acabou criando uma skill gigantesca e eu acabei precisando reduzir ela, porque ela era muito mais de regra de negócio do que um conhecimento. Então o que eu fiz? Eu transformei ela já estava no arquivo Markdown, tudo. Então simplesmente eu deixei ela hospedada, né, como documentação mesmo, porque na verdade era, e adicionei ela com esse mesmo comando. E com isso eu criei uma base de referências muito forte para o meu projeto, estar utilizando e seguir. E os resultados foram muito bons, tá? Principalmente, aqui não digo nem economia de token, mas assertividade de negócio. Beleza? Uma outra dica aí para vocês aí também, falando desse cara. Mas vamos lá, vamos aqui para a documentação, que é o que interessa pra gente, né? Não vamos demorar muito não. Aqui está basicamente a questão de comando que eu falei. Barra Graphify para chamar skill, só que eu vou usar o Round More Deep, que ele é bem mais agressivo, tá? Ou seja, ele vai ter um... Importante, esse aqui dos modos vai ser um dos que vai ter maior quantidade de gasto de tokens, tá? Então tenham ciência disso antes de vocês estarem utilizando. Se for no ambiente empresarial de vocês, validem, falem com a sua liderança, tudo. Tenham um certo cuidado, porque isso aqui pode realmente acabar com seus tokens. Beleza? Aqui, no meu caso, eu não vou ter muitos problemas, então vamos direto. Vamos ver aqui se o Graphify, se a skill tá habilitada. Tá aqui, olha aí, que legal. Show de bola. Então bora lá, gente. Isso aqui vai demorar um pouco, tá? Então provavelmente eu vou dar uma acelerada aí no vídeo. Gente, calma aí, que a gente acabou fazendo um pequeno erro. Eu passei o diretório HAL aqui, o diretório HAL não existe. Pronto. Acabei copiando o comando direto e nem olhei. Vamos lá, só resolver esse detalhe. Prontinho, pessoal. Demorou, mas acabou. É legal que até já me mostrou algumas sugestões aqui de pergunta que a gente pode fazer, né? Então que a gente já pode até testar aqui para saber como é que ele vai responder. Eu vou acabar utilizando aqui as questões que ele colocou aqui, tá? Legal. Vamos lá. Graphify query. Gente, eu acabei cometendo um errinho. Eu joguei dentro do cloud.
Mas pode ser também, não tem nenhum problema. Eu só não tinha dado permissão antes. Beleza. Então, aqui um exemplo, pessoal. Tá. Eu fiz a pergunta aqui, né? Basicamente, para saber do meu módulo de autenticação aqui dos usuários. E ele me devolveu toda a hierarquia, né? E com isso, caso eu tenha uma solicitação para estar alterando ou buscando algum dado aqui do meu usuário, fica muito mais fácil, porque ele já conseguiu mapear e saber exatamente o que ele precisa fazer. Então, para a LLM se localizar é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tem um detalhe aqui que comumente vocês vão ver também. Um outro adendo, pessoal, isso é importante. Vou ver se eu coloco até uma flag aqui no vídeo. O Graphify, ele responde muito bem a questões no idioma americano, tá? Caso vocês façam as perguntas no idioma português, considerando que o vídeo é preferencialmente aqui para o Brasil, vocês podem ter resultados não tão legais. O que eu recomendo? Ajustem os prompts de vocês para o idioma americano, ou a parte que vocês vão passar a instrução para o Graphify, passem de forma que ela seja no idioma americano. Esse trecho, para ele poder pegar a devolutiva, tá bom? No português funciona, mas como eu falei, eu já tive alguns resultados não tão bons quanto os resultados que eu tenho no inglês. Então, eu costumo usar no inglês a solicitação para o Graphify, beleza? E agora voltando aqui ao Graphify propriamente dito, ele criou essa pastinha aqui, né? Como eu falei, eu uso uma pasta Py com mais de um projeto aqui dentro. E aqui, né? Isso aqui é o que vocês vão ver a maioria das pessoas estarem falando, né? Que é o grafo. Legal. Basicamente ele correlacionou todas as minhas entidades aqui. E o porquê que é legal? Por que eu uso uma pasta Py? Justamente por isso, porque ele relacionou o meu BFF e o meu back-end. Então eu consigo pegar tudo que vem da minha requisição do meu usuário até o fim. Então isso para mim é muito legal. Então eu consigo saber cada uma aqui das minhas entidades, dos meus componentes, registro de usuário, update user, user information for Firebase user case, que aqui é um projeto que eu acabo utilizando o Firebase também para fazer autenticação. E agora, já voltando aqui para o nosso código, ali eu não quis dar muita atenção, pessoal, por quê? Porque a parte aqui do grafo, ela é mais uma parte visual. Na verdade, toda a sua parte de LLM, tudo, não vai ler isso aqui, tá? Literalmente, o que importa são as perguntas, é o Graphify Query, o Graphify Path e o Graphify Explain, ok? Que vai fazer com que ele leia o conteúdo daqui. No fim do dia, ele vai usar outras informações aqui dentro e não esse gráfico aqui para poder se localizar para alguma coisa. Isso aqui é uma informação mais visual que você pode estar utilizando para poder você, como humano, ver e entender o que ele fez, tá? Então, é meio que irrelevante, tanto que em projetos muito grandes ele acaba não criando isso aqui, tá? Mas basicamente, pessoal, é isso, tá? Tem só um pontinho aqui de atenção que eu quero passar com vocês, que ele é no caso aqui do Cloud. Deixa eu tentar encontrar ele aqui aqui na documentação. Mas é interessante a gente colocar ele no Cloud Ignore, o Graphify, para que ele não use as informações para poder alimentar a memória. Aqui, ó. Por que disso? O Cloud, ele acaba cacheando as informações, né? E, querendo ou não, as informações do Graphify acabam sendo obsoletas ou não fazendo sentido. Fora do contexto de questões mesmo
que você pode fazer para ele. Então é importante vocês adicionarem aqui no Cloud Ignore essas informações. Fechou, gente? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. De fato, esse cara ajuda a ter uma redução bem legal aí no seu uso das suas LLMs. Acredito que na situação que nós estamos hoje, com o valor, qualquer ferramenta que proporcione uma redução de custos, ela é interessante. Então fica aí uma sugestão que eu uso muito, que é o Graphify. Beleza? Então por hoje é isso, gente. Valeu, abraço e até mais.